Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ano com o Fala FV. Essa que vos fala, euzinha, Carol Bonamigo, estou aqui para conduzir mais uma temporada do podcast da revista Flash VIP. E já que viramos o ano, podemos dizer então que iniciamos a nossa terceira temporada no ar, Nunes Bruzi? Oi, isso mesmo, terceira temporada do Fala FV, muito feliz. E esse ano aí com nossas 4 estações da revista e também podem se preparar aí para 4 episódios inéditos do Fala FV e mais algumas surpresinhas que vamos ter durante o ano. Isso aí, 2026 promete. E este podcast, então, que estamos gravando em pleno carnaval, mas que sai na nossa edição de outono, abril de 2026, mas a gente já está adiantando aqui porque... Para iniciar bem aqui o nosso novo ano na bancada, vamos falar sobre algo que é transformador e que a gente ama, que é viajar. Eu, particularmente, amo viajar, conhecer novos lugares, me expor a outras culturas, outros olhares. E você, Nando? Eu adoro. Só tá faltando oportunidade um pouquinho. Oportunidade. Mas eu gosto muito. É bom dar uma relaxada, sair, espairecer, conhecer novos lugares. E faz um bom tempo, né, que viajar não é mais só simplesmente juntar as malas pra você sair um pouquinho de casa só pra dizer que tirou férias, né? Hoje, mais do que nunca, as pessoas buscam por experiências e não apenas destinos. Elas querem viver, sentir, se conectar e transformar. O chamado turismo de experiência é uma grande tendência do setor e os números comprovam. Ele já é responsável por aproximadamente 60% do faturamento dos pequenos negócios da indústria do turismo no Brasil, de acordo com a pesquisa do Sebrae e do Travel Lab, Laboratório de Inteligência de Mercado em Viagens, publicado em 2024. Segundo o estudo, 86% dos viajantes afirmam que as experiências são o aspecto mais importante da viagem. E para conversar sobre isso, recebemos a Clarice Bressani, fundadora da Nova Consultoria em Viagens, empresa que há 16 anos transforma sonhos em experiências inesquecíveis e que tem no DNA a personalização, a curadoria e o olhar humano. Clarice, bem-vinda ao Fala FV. Muito obrigada. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui com vocês, abrindo a temporada, né? Que me senti agora honrada. Obrigada pelo espaço. Era para termos feito ano passado, né, Sim. Carol? E no fim acabou que não fechou as nossas agendas, mas estamos aí agora para falar sobre esse momento do turismo, né, que demanda um pouco mais, um olhar mais atencioso, mais humano e mais carinhoso, para que essas experiências sejam de fato marcantes. E estamos aí, nova já com 16 anos, como o Nando falou, já querendo, né, trazer novidades, porque parece que quando a gente está nos 16 anos não está nem na adolescência, nem na vida adulta. Já foi ali, já virou mocinha. E aí a gente quer trazer novidades, sabe aquela repaginada? Uhum. Então estamos aí para isso. Perfeito. E a Clarice, você tem uma vasta experiência, né, na área do turismo e do receptivo, são mais de 20 anos que você trabalha com isso. Você também foi presidente do Chapecó Convention Visitors Bureau por anos, inclusive eu te assessorei naquela época. Foi uma honra ter você como assessora. A honra foi minha, aprendi muito sobre turismo de negócios naquela época. E além disso, através da Nova, você acompanhou também essa grande revolução que vem acontecendo no turismo, né? O que você apontaria como as principais mudanças no comportamento dos viajantes que vocês, enquanto Nova, buscam suprir? A gente percebe que hoje o viajante ele tá muito mais informado, e não é só pelo fato da inteligência artificial que existe hoje e as oportunidades que se apresentam diariamente na nossa cara, na nossa tela, né? A gente tá aqui, as coisas acabam vindo, mas as pessoas, elas buscam um sentido nessa experiência. Elas buscam um sentido, ou elas querem conectar com o aprendizado, ou elas querem se reconectar, elas querem fazer dessa experiência de viagem algo a mais. Não é bem como você falou, não é fazer as malas, não é ir pra praia e dizer, fiquei 15 dias, vivi um período off aqui e voltei e tô pronto pra seguir o resto do ano. A ideia, de fato, é o que eu ganho como pessoa, como profissional, como ser humano com essa experiência de viagem? O que vai me acrescentar? Então, as pessoas têm buscado, sim, investir em viagens, investir em experiências que transformem de algum modo e que tragam a gente sempre diz o próximo passo, o próximo degrau, o próximo step dessa experiência como viajante. Porque depois que você começa, não tem mais voltar, né? Não tem mais parar. Você quer sempre algo novo, e esse algo novo, às vezes, tá muito perto da gente também. Isso é verdade, né? A gente acha que para viver algo novo, você tem que ir para um lugar assim, nossa, que eu nunca nem sequer ouvi falar, né? Quando, na verdade,
literalmente do nosso lado tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe, né? E interessante isso, né, que você falou da questão que tá tudo ali na nossa cara, né? Inclusive, depois que a gente terminar aqui essa conversa, tenho certeza que no celular vai aparecer um monte de coisa aí de viagem, mas por mais que a gente tenha essa facilidade de ir até a internet, de buscar, de pesquisar, de seguir influenciadores de viagem, aquela coisa toda para procurar, mas tem coisa que a internet não traz pra gente, né? E nisso entra essa curadoria, assim, especial que uma agência faz por você, né? Exatamente. E cada vez mais eu tenho exemplos muito reais e muito próximos disso. Eu atendi uma família que viveu uma experiência na última semana. E uma experiência muito marcante e muito especial para a família. E eu te digo que a minha curadoria e o meu profissionalismo, e muitas vezes a família questionava, né, as minhas escolhas e a minha mão firme ali. Uhum. Vão por mim, essa experiência vai ser muito importante, vai ser muito inesquecível, muito especial. E aí as pessoas, quando voltaram agora, o feedback foi fantástico, realmente surpreendeu, a escolha do hotel, o momento que eles viveram, que foi uma celebração, foi muito especial, e a gente deu todo esse suporte, esse olhar desde o princípio, o que de fato essa família, esse casal, ou essa pessoa que quer viajar mesmo, esse viajante individual, ele busca, né, essa experiência, né, e a gente ter esse olhar, ao mesmo tempo, pensando que aquele investimento financeiro, ele tem que ter o melhor aproveitamento possível, porque a Nova quer que esse passageiro volte, Sim. que ele viva outras experiências conosco, mas também a gente quer que seja algo que satisfaça internamente, que tenha, cubra algo que às vezes a pessoa nem sabe. Eu buscava viver uma experiência e você me trouxe algo que completou muito além daquilo que eu esperava. Então, a curadoria, ela vai muito além do parar na internet, do pesquisar e do buscar, ou seja no Google Maps, ou seja através de uma sugestão de roteiro. Esse olhar humano, de fato, para entender a importância do momento. E eu sempre digo para as pessoas assim, vamos fazer uma reunião de família? A gente faz uma reunião, faz um briefing, e às vezes uma fala de um integrante da família traz algo que até então a gente não sabia. Geralmente, em viagem, você conecta com alguém que é quem puxa a frente, né? Sim. Que vai decidir e tal. Mas, às vezes, a família tem algum ponto ali que vai fazer toda a diferença naquela experiência, naquele momento. A gente viveu agora também, no mês passado, uma experiência com uma família, com uma criança que tinha acabado de fazer 11 anos, num tratamento oncológico, para ir para Disney. Uhum. Então, para nós, assim, a agência inteira viveu aquele momento. Foram uns 8, 10 meses de preparação para essa viagem e preocupação, porque a criança adoecia, não sabia se ia poder viajar, se não ia poder viajar. Em Orlando, estava na época de inverno, o pior inverno dos últimos anos. Então, tudo vai dando uma preocupação e você vai trabalhando com a família. Você se torna um pouco psicólogo. Uhum. Você tem que entender, né? Se eu forço, eu tô colocando daqui a pouco em risco de pressionar a família para, de fato, não desistir da viagem. Então, a gente vai sempre entendendo se essa viagem pode ser mudada, transferida de data, qual é o melhor momento, né? Então, é um cuidado, Carol, que eu digo que às vezes não é a internet que vai dar, não é um guru da internet, ou o cara que vai falar de milhas, que vai trazer a melhor oportunidade de preço, ou um blogueiro que viaja e que vende aquilo como melhor experiência. É você mesmo como profissional tá entendendo que às vezes é muito além do que o dinheiro ou a oportunidade de você fazer um negócio. É aquilo que você vai transformar na vida dessa família, das pessoas, e aquilo que você pode entregar, que vai muito além daquilo que ela vai viver lá. Sim, então é isso. E ainda você falando assim dessa questão, esse cuidado, né, que cada viajante, né, cada cliente, então, da Nova tem a sua particularidade e como quer viver essa experiência. E no caso, você falando aí de uma família que tinha essa criança nessa situação também, tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, e realmente entender, talvez não fosse o momento ali da família viajar, até por condições climáticas, né, que ia expor ali a saúde da criança e ter esse cuidado também, né, às vezes a família também, às vezes insiste e você diz assim, não, peraí. Ai, meu Deus, eu não iria. Pois é,
mas assim, que bom que tem, né, esse cuidado, e eu tenho certeza, né, porque também já fui cliente da Nova. Mesmo, então, assim, legal. faz toda a diferença você ter alguém assim que, digamos, não apenas vai cuidar pra te dizer quais são os passeios, quais são os caminhos, mas que, de repente, você se vê num perrengue, você tem pra quem ligar. Exatamente. Principalmente quando se trata de uma viagem internacional, né? Porque você tá em outro país, falando outra língua, às vezes que você não domina, né? E de repente, assim, uma empresa, né, que já tem vasta experiência nisso, fala, não, calma, respira. Tem solução. Tem solução, vamos conversar, porque... Inclusive, o nosso podcast, ele foi adiado justamente por causa de perrengues que você estava tendo que resolver com alguns clientes, né? Exatamente. E você sabe que, em muitos casos, o nosso ramo, né, ele é muito volátil, porque uma questão climática interfere, uma questão governamental ou diferenças de governos, uma ameaça de guerra, uma pandemia, uma oscilação no câmbio, tudo isso interfere e pode nos ajudar ou pode atrapalhar muito. Então, em muitos casos, é a confiança, é o elo, é aquele vínculo, né, que o cliente vai ter conosco, que vai ter com a equipe toda da Nova, que vai fazer com que a gente olhe no olho e diga, não, agora é um bom momento, faça porque eu tô te garantindo que ou é melhor a gente adiar, vamos esperar, porque a gente teve casos de pessoas que nos ligaram insistindo para fazer uma viagem para Israel. Logo que começou, o clima não tá muito bem lá. E eu dizia, gente, não é hora de ir para Israel, vamos segurar. Adia para daqui 1 ano ou 2. Não, mas eu me programei. Mas a gente tem que trazer uma realidade, às vezes, um senso de realidade para a pessoa, porque ela pode se pôr em risco, e risco de vida mesmo. Então, no nosso caso, a gente trabalha com, em alguns casos, insistindo, e em alguns casos, recuando mesmo. Segura. E você falou aí a questão, gente, que a gente tem que levar em consideração momento político, questões geográficas, a questão também de guerra e pandemia, né? Eu ainda acho bizarro que a gente tenha passado por uma pandemia, né? Mas me diz uma coisa, o que no turismo enquanto negócio, mas também, né, para os próprios viajantes, o que você vê, assim, de grandes diferenças que aconteceram pós-pandemia? Pós-pandemia, muita coisa. A gente percebeu, como Orlando mesmo, né? Um destino que a gente trabalha muito, que a gente trabalhou muito antes pandemia e muito pós-pandemia. A gente percebeu que as empresas que conseguiram segurar os seus times e conseguiram fazer com que o mesmo time continuou, tem uma clara diferença das empresas que tiveram não, eu vou bancar, o meu time vai se manter comigo e eu vou passar por essa onda, vou reestruturar o meu negócio e lá na frente eu vou conseguir trazer de volta com todo o gás, né, a minha equipe para atender. A gente percebe tanto do lado do cliente quanto do lado do fornecedor essa fidelidade que se manteve, mas a gente percebe que no comportamento do turista mudou muito a pessoa querer significado para sua experiência. Isso a gente sentiu e nós falamos logo no início do podcast que às vezes a experiência não tá aí para a Europa, não tá aí para a Ásia, não tá aí para um destino novo nos Estados Unidos, às vezes ela tá no Brasil e a gente tem, graças a Deus, um país aqui continental, com diferenças culturais, geográficas, com diferenças de clima absurdas e fantásticas. Então, às vezes, uma experiência aqui mesmo no sul do Brasil, ela te tira da tua realidade. Pode ser 3 dias que você viva num hotel, que você vá para eu sempre digo, né, aqueles dias que você quer ficar off, quer procurar um lugar que nem tem internet, que o celular não pegue. Desligar. Eu me ofereço. Isso, às vezes, faz com que você dê aquele reset naquela loucura do dia a dia. E as pessoas pós-pandemia têm procurado fazer viagens mais curtas, mas mais viagens dentro do ano. Então não existe mais aquela coisa, Carol, de fazer, sabe, Nando, 30 dias de férias.
Eu vou Até porque hoje em dia também as férias estão tem esse esquema fracionadas, né? Vou tirar 10, vou tirar 15. E eu também sempre comento, eu quero conhecer muito o Brasil antes de ir pra fora. Claro que surgiu uma oportunidade e tudo mais, Não, né? Vamos dizer não. Não vamos dizer não. Mas realmente, eu há 2, 3 anos atrás eu fui pra Minas. Que maravilhoso. Que eu quero muito voltar pra lá de novo. Sempre então, fala de Minas, eu fiquei mesmo a fim de conhecer. Eu tenho até vontade de morar lá. Mas realmente, assim, sabe, conhecer mais o que a gente tem aqui no Brasil. Exatamente. Eu acho que essas viagens curtas, elas trazem pra gente uma fuga da realidade rápida, esse restart, como eu falo, e esse ano de 2026, a gente tem excelentes oportunidades para vivenciar viagens curtas por conta dos feriados, que a gente tá com o calendário bem favorável. Vai ter bastante feriadão, né? Desculpa. A gente podia ter vivido um agora, mas estamos todos trabalhando. Estamos todos trabalhando. Saudades daquilo que não vivemos, né? Mas, inclusive, essa percepção tua, então, Clarice, não é só da Nova, né? Inclusive, uma pesquisa, Tendências do Turismo de Verão 2025, realizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, mostrou que os brasileiros preferem viagens dentro do país. Dos entrevistados, 63% disseram que prefeririam viajar pelo Brasil do que para o exterior se eles recebessem uma passagem gratuita. Dentro das atrações nacionais, praias são as mais desejadas, em seguida a natureza e o ecoturismo, depois atrações culturais e históricas. Achei muito interessante esse dado. Muito, muito legal. E tu sabe que esse momento que a gente está agora mesmo de trazer tanto o turista do Nordeste para o Sul, quanto o turista do Sul para o Nordeste, o do Sul para o Nordeste sempre foi, né? Sempre foi algo que encantou a gente, as praias, sair para o calor, né? Sair um pouco do inverno que às vezes castiga aqui, né? Quando a gente tá no frio, eu sempre recebo assim, Clarice, pelo amor de Deus, me tira dessa geladeira, eu quero pegar sol, quero reclamar de calor, me leve para o Nordeste, por favor. Mas a gente tem tido muitos turistas e muita gente do Sudeste e que vem também do Norte e do Nordeste para conhecer o Sul. Então, ele tem sido muito explorado, a questão da Serra, tanto catarinense quanto Serra Gaúcha. E Curitiba, né, o estado que eu estou hoje, né, o Paraná, é com certeza um lugar que também tem essa diversidade de possibilidades, né? Tem as cataratas, tem as praias, tem Curitiba, que é um destino que esse ano, né, na virada, foi um Natal que realmente, assim, chamou muito a atenção do Brasil todo. Teve a questão do Natal da Disney. Então, a gente tem, de fato, possibilidades o ano inteiro de viver experiências muito legais e sair um pouco da realidade e trazer novidades para nossa vida, né? Isso é ótimo mesmo. Eu também adoro Curitiba. E estava aqui no meu checklist falar, é claro, da transição de vocês agora. Então, a Nova está com escritório lá em Curitiba, e isso não impossibilita que a Clarice esteja conosco aqui em Chapecó, falando sobre turismo e nos atendendo. Mas fala um pouquinho sobre esse novo momento também. A transição para Curitiba se deu em função até da pandemia. Nós estávamos vivendo home office, na época surgiu a oportunidade para o meu esposo ir com a empresa dele, e eu, por que não, né? E a gente foi muito bom para Nova essa transição. Curitiba é um mercado que a gente sabe que tem no Brasil, sempre um termômetro, né, para testar coisas novas, né? E também a facilidade logística que a gente tem com Curitiba, porque a gente tá fácil para ir para São Paulo, pro litoral de Santa Catarina, tem mais voos, tem N possibilidades, mas a intenção de se mudar para Curitiba era justamente para a gente poder trazer a Nova num outro mercado, e a gente conseguiu, mantemos a matriz em Chapecó, a gente é daqui, não, né? E tem muito orgulho de ser daqui, mas a gente sabe que mudar para Curitiba mudou muita coisa, abriu novas oportunidades, e hoje estamos com sede, assim, num lugar maravilhoso, um escritório lindíssimo. Convidamos todos que forem a Curitiba para tomar um café conosco lá, vai ser um prazer de recebê-los, porque a gente está, de fato, percebendo que as pessoas gostam do online, as pessoas se adaptaram ao online. A gente tem uma sala fantástica lá para fazer reunião
com as pessoas, estejam elas onde estiverem no lugar do mundo, mas esse contato presencial, eu vir a Chapecó, visitar os nossos clientes, ou eles irem lá para Curitiba também no escritório, é muito gostoso, a gente gosta muito dessa conexão, né, pessoal. Mas com certeza para Nova, Carol, foi um momento novo, de novas oportunidades de mercado estar em Curitiba, e a gente está muito feliz. Que ótimo, e a gente deseja muito mais sucesso ainda. Obrigada. Mas falando assim, a gente falou bastante aqui da questão do turismo mais de lazer, né? Família, toda essa questão de conhecer novos lugares, dar mais parecida. E você citou muito Orlando Disney. Eu sei que você tem um fraco lá pela Disney. Para quem não sabe, a Clarice é embaixadora da Disney. E então, assim, você tem também essa experiência na parte de turismo de negócios, né? A gente citou o Convention Visitors Bureau. As questões das missões empresariais, que eu sei que é um pilar bem importante para a Nova, né? Então, cada missão que tem essas missões empresariais internacionais, que tem esse propósito de ampliar horizontes, promover conexões e proporcionar conhecimento prático em grandes lugares, né? E um deles que vocês fazem com frequência é para Disney, mas temos outros aqui que você vai citar, assim, mas... conta um pouquinho pra gente o que são essas missões empresariais, assim, uma empresa, por exemplo, que fecha, ou dá para pegar várias pessoas e qual que é o foco? Todas as possibilidades. Se a gente recebe e atende clientes que fazem company, que levam seus times inteiros para lá, e aí a gente tem uma semana inteira de imersão. Essa ideia da imersão a gente tem seminário, a gente tem visita técnica às empresas americanas, e aí de fato o gestor da Apple, o gestor da Harley, do Orlando Magic, do Whole Foods, que são grandes empresas que têm cases de gestão de pessoas, cases de atendimento e experiência do cliente, que compartilha com quem está no nosso grupo. Então, tem tradução simultânea, é um momento de troca de você, eu sempre digo, beber da fonte e falar com quem vive a dor de dono, quem está ali no dia a dia, na gestão, e você aprende muito mais do que estar somente numa sala de aula. Então, é de fato uma experiência transformadora. A gente tem desde empresas que fecham para os seus times. Agora a gente tem, nesse ano, uma edição do Sebrae Nacional, que vai levar um time que está, assim, comemorando muito e muito feliz com essa edição. Inclusive, é uma edição da Imersão Magia e Excelência, que a gente tem vagas também para o público em geral, que acontece em junho. E na edição, quando a gente abre, e eu gosto muito, muito, muito dessa experiência das edições da Imersão Magia e Excelência abertas, porque você vai conviver com pessoas de outros estados, de outros mercados, pessoas que têm outros negócios, e essa troca, ela é muito rica. Porque eu digo, vai ser legal ter a Jaque, que ela é fantástica como professora, que está dentro de sala de aula, e que o seminário dela, tanto seminário de abertura quanto o seminário de conclusão, é fantástico e é um super ganho. A gente vai ter um empresário lá falando conosco e trazendo os insights incríveis. A própria Disney, porque a gente tem formação com o Disney Institute, e isso é, de fato, algo super diferencial, porque são pouquíssimas as empresas no Brasil. Eu arrisco em dizer que hoje a Nova, a nossa experiência da Imersão Magia e Excelência é a única que oferece visita técnica, os seminários que a gente tem com a Jaque e Disney Institute junto. Então, ter um certificado do Disney Institute é um baita diferencial para quem quer voltar para o mercado de trabalho. E tudo isso é fantástico, mas essa conexão com as pessoas, essa troca e as oportunidades que surgem de parcerias, de networking, de negócios, são fantásticas. Em todas as nossas turmas, nós tivemos os integrantes do grupo fechando algum tipo de negócio e parceria. Então, enriquece todo mundo e traz esse complemento, por assim dizer, dessa experiência. Sim, se fosse só, entre aspas, pelo conhecimento e a experiência, já ia ser algo extremamente, assim, incrível. Mas aí tudo que você tem também de conexão que você faz de fato, figurinha que é trocada e tudo mais com essas pessoas, deve ser algo realmente muito enriquecedor. E não só a Disney, né? Vocês também já foram para Nova York, para China
Em missões Exatamente. empresariais, né? A NRF, que é a maior feira de varejo, né, que tem no mundo, é sempre onde se lançam as tendências dos próximos anos. Então, a gente já viveu essas experiências. A Canton Fair, que é uma feira gigantesca na China, e a gente faz, isso é muito importante falar, a gente faz sob medida, a demanda do cliente. A gente já teve vários grupos aqui, de Chapecó mesmo, que nos ligaram: Clarice, eu tô com um grupo aqui que vou para Itália, eu preciso que você cuide de toda essa logística e que você faça a curadoria de tudo aquilo que a gente vai viver. Então, a gente vai, pesquisa e entrega para o nosso cliente. E aí são várias idas e vindas de briefings, né? Até a gente trazer a versão final, por assim dizer, da experiência, que pode conter já alguma feira, que pode conter algum evento, algum congresso que já está acontecendo lá e que vai ser benéfico para esse grupo, ou pode ser uma agenda que a gente venha a desenvolver e a criar. Legal. Isso, então, realmente, assim, por exemplo, eu já tenho ali a viagem marcada, né? Tenho ali algo que vai acontecer, então quero complemento. Plus. Quero Exatamente. Isso aí. Me ajuda aí a achar alguma coisa que também se encaixe na parte profissional, lazer, tudo, e vocês fazem toda essa... Exato, essa é a ideia. Porque as empresas, a gente tem falado muito, né, no investir no colaborador de uma forma que ele perceba o valor disso que ele está ganhando, dessa viagem, dessa experiência, porque geralmente ela é um reconhecimento, mas também a empresa que está investindo, ela quer que de algum modo tenha esse retorno, né? Sim. Então, eu vou investir nesse colaborador, o colaborador vai trazer um ganho, vai compartilhar com a equipe, vai produzir mais, vai conseguir trazer um retorno de médio e longo prazo. E a outra tendência que eu gosto muito de frisar, quem faz esse programa de incentivo de viagens para o seu time tem um nível de retenção muito maior, as pessoas são mais fiéis à empresa, vestem a camisa e tem geralmente aí uma carreira muito mais longe, muito mais, né, profícua, uma longevidade muito maior dentro da empresa. Né, claro, porque daí você sabe que você vai de fato ser reconhecido de alguma forma, né? Não é aquela coisa só da gente tá dando para a empresa, mas a empresa também reconhece, né? Com toda certeza. Inclusive, se a Nova estiver precisando de assessoria de imprensa para acompanhar essas missões empresariais, a Flash VIP está à total disposição. Fazer uma cobertura, né, jornalista? Olha que sonho nosso. Por que não, né? Inclusive, já falamos sobre isso uma vez. Exatamente. Fica aí a dica, tá, pessoal? Tá bom. E também você falou dessa questão dessas tendências, tanto para a parte empresarial, mas falando assim, daqui para frente, como que você enxerga o turismo, tanto o turismo de negócios quanto o turismo de lazer, que a gente sabe, né, que o mundo está em constante mudança o tempo todo, né? A gente vê, eu pelo menos o meu algoritmo me entrega muito que o Brasil está sendo muito visado, não só pelos brasileiros, mas para fora também, né, como um destino, né? Destino, exato. Mas o que você vê também, essa questão do turismo mesmo daqui para frente, tanto nacional quanto internacional? Eu entendo que cada vez mais as pessoas buscam o turismo do wellness, que é o turismo de bem-estar. Isso é um fato, já é uma realidade. As pessoas querem o silêncio, querem esse momento de desligar para reconectar, mas eu entendo também que cada vez mais a gente vai estar sendo bombardeado de oportunidades. E é aí que a gente tem um produto muito bacana na Nova, que é trazer para as pessoas o planejamento das viagens. Porque quando a gente criou a Viagem dos Sonhos, e olha que a gente criou a Viagem dos Sonhos muito antes da pandemia acontecer, mas a ideia que nós criamos lá atrás, e a gente trouxe ela muito forte em 2026, é justamente isso. Aquele sonho de viagem que você tem e que você pensa, mas é impossível eu tirar 100 mil reais para levar toda a minha família para Disney e passar lá 10 dias e viver esse sonho. A gente está trazendo as oportunidades para a pessoa planejar a longo prazo, a médio prazo, a entender o que eu preciso fazer para realizar esse sonho e realmente tirar esse sonho do papel. Eu acho que a tendência do turismo daqui para diante é as pessoas se planejarem para viver de fato e não só ficar no campo do desejo, no campo do sonho, da expectativa. Eu queria tanto, mas eu não sei por onde começar, eu não sei quanto vou gastar, eu não sei se é para mim.
Tem muitas vezes a gente tem essa coisa do pensar, ai meu Deus, será que é pra mim? E aí a gente traz essas possibilidades mesmo, de uma forma educativa. Você pode sim organizar, levar a família, seja para uma Eurotrip, seja para ir para Disney, ou seja mesmo para fazer um cruzeiro, né? Às vezes tem um cruzeiro que eu digo que ele é fantástico e as pessoas não sabem, não conhecem, que é tanto o cruzeiro de travessia de ida, de volta para a Europa, quanto o da vinda da Europa para cá, quando começam as temporadas. A gente tem um cruzeiro que dá em torno de 18, 19 dias e ele vem parando em vários pontos da Europa. Ele se torna, às vezes, mais barato do que um cruzeiro na costa brasileira. Nossa. Porque o navio tem que ir, tem que voltar, tu entende, Carol? Então, Nando, o que acontece? A companhia faz ou só a ida ou só a volta, a gente complementa com a passagem aérea do trecho seguinte e, às vezes, a pessoa coloca mais alguns dias na Europa na chegada ou no retorno, no final da viagem, e tem uma experiência fantástica, conhece vários lugares no mesmo momento e faz aí uma viagem que acha que é caro e nem é tão caro assim. Então é educar mesmo, é entender, é tirar do papel e colocar em prática esse plano. Porque muitas vezes a gente perde essas oportunidades na nossa vida por ficar, como você disse, a gente acha que não é pra nós. Isso não é pra mim, porque eu tô sem grana, porque eu não sei falar inglês, porque eu não tenho passaporte. Faz, né? Porque não sei o quê. E você... isso aí. E daí você fica naquela... Você começa a se impor os limites, ao invés de simplesmente ir atrás. Aí sim, você vê, realmente, não é pro meu bolso, não é pra mim, vamos pensar mais baixo. Ou você vê, não, eu poderia fazer isso, né, me planejando direitinho. Porque depois que você faz a tua primeira viagem e você vê que o mundo não acabou por causa disso. Exato. E a maneira que você volta, você pensa assim, gente, por que eu demorei tanto pra fazer e quando vai ser a próxima? Exatamente, Carol. A gente tem muitos exemplos de famílias que começaram a viajar e é muito legal ver, nesses 20 e tantos anos que eu tenho de turismo, a progressão de viagem das pessoas, das famílias e mesmo das empresas, né? Começa com algo próximo, no sul, depois vai indo pro norte, nordeste, vai fazendo algo dentro do Brasil, depois começa a América do Sul, começa pro Caribe. Então é muito, muito legal e é muito possível. E tem como, sim, se planejar, programar, e a viagem dos sonhos, você pode programar a sua viagem, se quiser, em até 40 parcelas, porque você vai programando de fato. Eu quero fazer uma viagem, sei lá, em 2030, com a minha família. Parece longe, mas gente, piscou, tá aí, né? Verdade. Então, eu quero fazer uma viagem. Faz um planejamento e funciona mesmo. O negócio do ter metas. Então, a dica da Clarice é planeje-se. Isso aí. Gente, como sempre, eu sempre falo isso no final dos nossos podcasts, mas é verdade, o papo rendeu. E a gente poderia falar muito mais, porque falar de viagem é muito bom. Inclusive, a gente terminando aqui, eu já vou conversar com a Clarice. Vamos pensar em planejar. E a gente teria muito mais o que falar, né? Mas, Clarice, obrigada pela tua presença, por você ter achado um tempinho aí no seu carnaval, que você veio a Chapecó para conversar com a gente, que você sabe que você é super bem-vinda aqui na Flash VIP. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer, e o tempo realmente é curto, porque a gente tem muito assunto, todo mundo fala bastante, né? No caso, a gente quase nem deixou o Nando falar, né? Tudo bem, eu já tô acostumado. Tu já tá acostumado, Nando? Eu venho mais assim como... Coadjuvante? Ele vem como colírio da Flash VIP. Falas. Ele vem como colírio da Flash, daqui a pouco começa uma petição pra Carol parar de apresentar o programa. Mas eu queria agradecer, e fica o convite aqui, reforço o convite pra receber vocês lá em Curitiba. Quem sabe a gente faz uma segunda edição, né? Opa. Gravando lá. Já pensou? Ótimo. Seria ótimo. Maravilhoso. Então, tá feito o convite aí, fica a promessa. E quero agradecer e deixar as portas abertas aí, visitem o nosso Instagram, sigam a Somos a Nova, que é o nosso Instagram aí, e fiquem totalmente à vontade para nos acionar e vocês programarem aí suas viagens, seja com a família, com os amigos ou das suas empresas. Perfeito. E Nando, como sempre, né? É um prazer dividir a bancada contigo. Prazer Hashtag é o meu. Nando merece respeito. Deixa ele falar. Muito legal, Carol. Até me bateu umas nostalgias aqui de umas editorias que a gente fazia na revista Melhor Viagem, que a gente tinha os relatos dos nossos leitores. Que Diário de bordo também.
diário de bordo, e o melhor viagem era as fotos, que a gente recebia de vários também Legal. leitores, era bem bacana. Podíamos retomar Vamos essa. É uma retomar, ideia, vamos pensar em fazer. é uma ideia. Juntos. E também tivemos a matéria, né, na edição Sim. de outono, dos nossos 22... Edição de Primavera, primavera, foi a perdão, edição corrigindo. 112 da Isso. Flash VIP. Tem uma matéria aí com a nova também para vocês acompanharem. E é isso. E é isso, né, pessoal? Lembrando que este Papo Cabeça faz parte da edição 114 da revista Flash VIP, o nosso outono de 2026. E através do nosso site, revistaflashvip.com.br, vocês encontram todas as nossas revistas e conteúdos. E através do @FV nas redes, você também encontra o nosso Instagram, Facebook, canal do YouTube. Quero agradecer a audiência, convidá-los a curtir e compartilhar na plataforma que você estiver nos acompanhando e não esqueça de se inscrever e nos seguir para receber sempre as nossas novidades. Um grande beijo e até o próximo Fala FV.